Início de tarde, 5 de março de 2004. Um avião de vigilância militar mexicano, em missão de rotina procurando traficantes de drogas, grava uma sequência de objetos não identificados, a certa altura, chegando a 11. No sistema sensível a raios infravermelhos do avião, os OVNIs aparecem como brilhantes pontos luminosos, mas não se vê detalhes ou a estrutura. Os pilotos tentam desesperadamente vasculhar o céu à procura daquilo que aparentemente está voando a seu lado, mas não vem nada. Há somente o registro infravermelho de algo muito quente. Os controladores de tráfego aéreo dizem que não vem nada incomum na tela de seus radares. No final, o avião aterrissa com a tripulação, controladores de voo e militares sem pista alguma do que aconteceu. Quase 12 objetos não identificados para os quais os militares não conseguiram achar explicação alguma. Poderia ser uma prova definitiva das visitas dos alienígenas? Naquela fatídica tarde de março de 2004, um voo militar de rotina se transformou num esforço desesperado para identificar objetos que pareciam estar voando paralelamente ao avião. Invisíveis ao radar e a olho nu, eram visíveis apenas em raios infravermelhos. Os militares mexicanos divulgaram os registros infravermelhos do encontro do avião com os objetos não identificados, causando um alvoroço na mídia. O capitão Alejandro Franz, do Grupo Mexicano de Pesquisa de OVNIs, Alcione, resolveu investigar sozinho. Franz é uma espécie de cético que acredita. Embora ele ache que os OVNIs visitam a Terra, ele sente que os pesquisadores devem examinar todas as alternativas de explicação antes de chegarem a uma conclusão. Eu pesquiso essas coisas porque eu acho que em quase 90% dos casos elas não são OVNIs. São coisas feitas pelo homem, ou são planetas, asteroides, ou muitas outras coisas que podemos identificar. Sendo piloto, o capitão Franz quer recriar a rota de voo do avião militar. Depois, no ponto em que a tripulação encontrou os OVNIs, virar o avião diretamente na direção dos avistamentos dos OVNIs, porque ele acha que os objetos ainda podem estar por lá. O avião decola de Villahermosa e sobe a 3.350 metros em direção ao leste. Estamos agora na mesma altitude que o avião estava. Então agora precisamos ir ao primeiro ponto de rastreamento, a leste, seguindo a rota até 89 graus longitude oeste, para mantermos o mesmo curso de voo do avião militar. O avião chega ao primeiro ponto de contato com os OVNIs. Franz orienta os pilotos a seguirem para noroeste na mesma direção em que a câmera infravermelho estava apontada. Ele já viu luzes naquele local antes e acha que sabe exatamente o que os militares estavam seguindo. Já voei e cruzei o Golfo do México centenas de vezes. Essas luzes no Golfo do México são vistas quase o ano inteiro à noite. Qualquer piloto poderia vê-las com bom tempo e boa visibilidade. Dá para vê-las a 225, 240 quilômetros. A cerca de 95 quilômetros da costa e quase 160 do último ponto de contato, Franz localiza o que está procurando. O imenso complexo petrolífero conhecido como Cantarell. Mesmo a 4.500 metros, as estruturas parecem enormes. Plataformas de perfuração podem ter a altura de 40 andares. As chamas, que podem alcançar centenas de metros, são causadas pela queima do excesso de gás para reduzir a pressão dos poços. Lá estão elas. Estou feliz porque confirmei a minha teoria. É a parte que faltava em minha pesquisa e me dá suporte para continuar pesquisando. Franz tem certeza que essa é a origem dos infames OVNIs. Mas será que esses fogos poderiam realmente ser captados a uma distância de quase 160 quilômetros por um sistema de vigilância de uma câmera de raios infravermelhos? E por que eles parecem voar? Jim Safran é a pessoa certa para perguntarmos. Ele ensina e certifica técnicos em raios infravermelhos e usa a tecnologia para examinar refinarias de petróleo e plataformas de poços petrolíferos.
Primeiramente, não constatamos que esses objetos estão voando. Alguns podem ter a sensação aqui que os objetos estão se mexendo. De fato, é uma ilusão de ótica criada pelo movimento das nuvens em relação aos objetos, não o contrário. É provável que o que estamos vendo seja uma fonte de calor. E, nesse caso, como estamos sobre o oceano, o reflexo do calor na superfície do oceano. Poderia ser a chama e algum tipo de fumaça, ou poderia ser apenas a chama. Eu gostaria de acreditar que pudessem ser OVNIs, mas não vejo evidência disso aqui.